riquíssimo que o Senhor nos concede, de nos apresentar na casa do Senhor ante a sua face. Isso é maravilhoso, maravilhoso demais. Por isso nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos séculos, o Deus que reina por toda a eternidade. A Ele todo o louvor, todo o reconhecimento, a Ele toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. E a respeito do reino de Deus, da eternidade, do seu governo, vamos falar um pouco aqui na medida da graça do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia no livro, na carta do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Versículo 1, 19 de Apocalipse, versículo 1. Está escrito assim: E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Versículo 6: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, é do conhecimento de todos nós que o Senhor nosso Deus, que nos criou, que nos chamou e que em amor nos resgatou de uma lamaçal de pecados e nos deu o direito de uma vida nova e a garantia de uma vida eterna, é do saber de todos que o reino pertence a Ele. O domínio está em suas mãos, o governo é dele. Por isso, como aqui está escrito, as palavras de louvor, de adoração, de reconhecimento que o Senhor Deus, que Jesus do seu trono, está recebendo da parte dos habitantes dos céus, dos anciãos, de uma multidão que aqui está retratando, de seres poderosos em força, que residem no céu, que reinam juntamente com Deus, se prostram diante dele, estão reconhecendo que o reino pertence a ele, que o poder é dele, que dele é a salvação, dele é a glória, a ele pertence a honra e o poder. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando nós olhamos para o cenário terreno, o que nós vemos é uma sucessão de governos. Entra um governo e logo se vai, e se levanta outro e também logo se vai, e assim os anos, os tempos se passam. Enquanto nós falamos de governo, Deus nos traz à memória o que Ele mostrou a Daniel a partir do capítulo 2, quando é lhe dada por parte de Deus a interpretação do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, que era o rei naquela época, sobre a região ali da Babilônia e muitas outras regiões vizinhas. E ali Deus mostra a ele uma grande estátua, e essa estátua, na sua visão, Deus, após o pedido do rei que lhe desse uma interpretação,
que lhe esclarecesse o que ele havia visto, porque ele viu a estátua, mas ele não compreendeu nada. Viu uma grande estátua de ouro, cabeça de ouro. Ele vai descrevendo a estátua até chegar nos pés. Os pés eram barro misturado com ferro. Ele, Daniel, recebe de Deus a interpretação. Ele vai dizer: olha, a interpretação pertence a Deus. A revelação dos sonhos, dos mistérios pertence a Deus. Há um Deus nos céus que revela mistérios, que revela segredos. Ele está em luz. Ele conhece o que está nas trevas. Ele revela os segredos dos corações dos homens. E ali Deus dá a ele aquela interpretação. 4 reinados se passaram sobre a terra, segundo o relato de Daniel. E hoje nós estamos vivendo em um reinado, um reino místico na terra, onde a qualquer momento esses reinados místicos darão o seu poder, o seu governo a um único, que se chamará Anticristo. Mas o que o Senhor nos traz nesta noite, nos trouxe nesse dia ao nosso entendimento, e eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Daniel, no capítulo 2. Eu não quero aqui tomar tempo a falar dos reinos que passaram, dos impérios que já se foram, mas eu quero aqui fortalecer, reforçar, exaltar e glorificar um reino que não terá fim. Louvado seja o nome de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 34. Olha o que está escrito. Daniel está diante de Nabucodonosor, dando a ele a interpretação do sonho. E Daniel está dizendo: estavas, ó rei, você estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Louvado seja Deus. Versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Louvado seja Deus. Daniel aqui, por parte da parte de Deus, está dizendo a Nabucodonosor: diante da visão que Deus te deu, ó rei, você viu uma grande pedra rolando de um alto monte, e essa pedra, quando rolava sem auxílio de mãos, ela fere a estátua nos seus pés, e tudo é destruído. E esta pedra que você viu no seu sonho, esta pedra encheu toda a terra. Essa pedra que Deus está representada aqui nessa visão, trata-se do próprio reinado do Senhor Jesus Cristo, o único reino que vai dominar sobre toda a terra. E o seu domínio, como está escrito, será estabelecido, o seu reino será estabelecido para sempre. E como diz o salmista, o seu domínio nunca, jamais terá fim. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sei a igreja, eu não sei vocês, mas me alegro muito quando vejo algo tão poderoso da parte de Deus. Embora sejamos homens mortais, sujeitos a tantas coisas, até mesmo a perseguições desses reis que ainda estão imperando sobre a terra de forma provisória, ainda assim Deus nos concede uma esperança de que nós pertencemos a um reino. O seu reino, ele é eterno e ele jamais será abalado. A igreja não pertence a este mundo. O mundo aí está
Como está escrito no Salmo 46, as nações se enfureceram, os reinos se moveram, mas o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus, o próprio Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza e a Ele nós pertencemos. Louvado seja Deus. Todos os reinos que nós já podemos conhecer, todos os governos, os domínios que já se foram, são e serão apenas transitórios, passageiros. Todos eles têm um prazo de validade. Ainda aqueles que governaram com maior rigor, que dominaram com a força, com a maldade, através de ameaças, se não me servir, se não se render diante de mim, será morto. Ainda esses são estabelecidos de forma provisória e passageira sobre a terra. Somente a Deus pertence o domínio. Somente a Jesus pertence o reino. No Salmo de número 2, nós vamos ver uma pergunta ali dizendo assim: por que se enfureceram as nações? Por que os reis da terra se embruteceram? Eles se reúnem, se mancomunam uns com os outros para investir contra o Senhor e contra o seu rei, contra o seu ungido. E logo na sequência dessa declaração do salmista, é um salmo profético. Ele vai dizer: Deus assentado no seu trono, posto no seu governo eterno, no seu trono de glória, Ele olha para o reino dos homens e Ele faz uma coisa: Deus se ri deles, Deus dá risada deles, porque Deus, Ele ungiu seu filho como rei, e Ele diz assim: olha, pede-me, filho, as nações, e eu lhe darei por herança, e com cetro de ferro, e com vara de ferro, tu as regerás, segundo o teu poder. O decreto de Deus já está firmado, e eu não quero apenas citar, mas eu quero ler com os irmãos esse salmo. Aqueles que quiserem, podem abrir, se não, podem ouvir também. Eu vou fazer essa leitura desse salmo. Vem uma pergunta dizendo assim: por que se amotinam as nações? Porque elas se reúnem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor. Eles traçam projetos, elaboram planos contra o Senhor, contra o próprio Deus e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é que esse salmo está dizendo? Que os governantes, que os príncipes, que os reis da terra dizem: nós não precisamos de Deus. O que é que nós temos a ver com o seu governo, com o seu reino? Vamos fazer o que nós queremos, vamos romper as ataduras, nós não vamos nos submeter ao governo dele, não. Vamos sair debaixo do seu governo, não vamos nos submeter. E aí logo vem a resposta: aquele que habita nos céus se rirá, dará risada, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, diz o Senhor, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus tem um rei, Deus tem um reino. Glória a Deus. Jesus é o rei da glória. Ele é o dono do reino eterno. Ele é o próprio governante. Recitarei o decreto. Qual é o decreto de Deus? O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu te gerei, eu te ungi para ser rei sobre as nações, para ser rei sobre o meu monte Sião, para reinar sobre o meu povo. E aqueles que não quiserem se submeter ao seu governo, ao seu reino, esse será destruído,
esse será desarraigado, esse será definitivamente lançado por terra. E Deus disse: olha, pede-me, filho, as nações, pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, olha o conselho de Deus. Agora, pois, ó reis, porque eu dei um decreto, e o meu decreto não pode ser mudado, porque o meu decreto está estabelecido. Já decretei, eu já ungi meu filho, ele vai governar. Por isso, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Deus é rei. E isso nos traz esperança. Esse relato, essa expressão beijai o filho aqui, quer dizer honre o filho, dê honra a ele. Isso aqui é beijo de honra, sinal de honra, de reconhecimento, para que ele não se ire e vos despedaça no caminho, porque a ira do Senhor está acesa. O governo de Deus será tão poderoso, tão firme, que na sua mão ele traz uma vara, e não é uma vara de madeira, não é uma vara de plástico, não é uma vara de brinquedo. Ele não vai trazer uma vara, um cajado de pastor, ele virá com uma vara de ferro. O seu governo será poderoso, de maneira que aqueles que não se submeterem ao seu governo, ao seu senhorio, aqueles que rejeitarem o governo de Deus sobre as suas vidas, esses serão despedaçados como um vaso de barro. O Senhor reina. Salmo de número 97. O salmista vai declarar desta forma: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Se alegre no fato, se regozije no fato. Deus está dizendo no fato de que o reino pertence a Ele, de que o domínio está em suas mãos. Ele tem o domínio da sua vida nas mãos dele. O domínio da sua família está nas mãos de Deus. O controle da sua vida está em suas mãos, irmãos. A igreja está nas mãos de Deus. Foi o que Deus mostrou a João no capítulo 1 de Apocalipse, na visão que Deus deu a ele. Deus mostrou a ele a igreja nas palmas das suas mãos. Ele está cuidando do seu povo. Deus, Ele é rei. Aleluia. Agora volta comigo lá em Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 14. Olha o que Deus vai dizer. Olha o que Deus vai mostrar para Daniel. Diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Louvado seja Deus. Versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu,
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, aqui nós vemos, nessa escritura, que foi escrita por Daniel após a visão que lhe foi dada, onde ele viu os reinos da terra, e ele chegou até o último deles, dos reinos terrenos. Ele viu o reino do anticristo, aquele que vai se levantar e não vai demorar, e com certeza já está presente, já está no nosso meio, no meio dos homens dessa geração. Ele vê esse reino sendo levantado, que durará algum tempo, um pouco de tempo. É necessário que ele dure um pouco de tempo. Mas após o seu tempo ser cumprido, Deus mostra a Daniel que se levantou um reino, se apresentou um reino, se revelou um reino, que tem todo o domínio sobre todos os povos, nações e línguas, que irão servir a esse reino. O seu domínio é eterno, não passará para outra geração, não dará espaço para outro reino, mas o seu reino é único e jamais será destruído. Deus mostra a Daniel o reino de Cristo, o Cristo glorificado reinando sobre a terra, após a destruição de todos os reinos da terra, de todos os reinos confusos, todos os reinos humanos e terrenos. Deus mostra para Daniel um reino que jamais terá fim, e esse reino está próximo de nós. Estamos para alcançar esses dias, irmãos. Estamos para alcançar esses dias. E enquanto esse dia não for estabelecido de forma definitiva sobre a igreja e sobre toda a terra, fique despreocupado, que você já está guardado pelo domínio desse reino. A igreja de Deus já está guardada. Ela está nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pode ter certeza que nenhum desses reis, ainda que eles se enfureçam, ainda que eles embraveçam, ainda que eles invistam contra o povo de Deus, contra os filhos do Altíssimo, nós pertencemos a um rei, e isso nos traz esperança. Isso deve nos trazer alegria e confiança, porque nós pertencemos a um reino inabalável. Acerca disso, Jesus disse aos discípulos: não temeis os que matam o corpo. Os homens não podem fazer nada mais além do que matar o corpo. O máximo que o homem pode fazer com vocês é matar o corpo de vocês. Mas não tema não. Temei apenas o que pode matar o corpo e ainda assim pode lançar a sua alma no inferno. A esse eu digo: temei a ele. Temei somente a Deus. Porque mesmo que o nosso corpo terreno tombe sobre esse pó, nós vamos aparecer lá na glória com Deus para a eternidade, com um corpo renovado, com um corpo glorificado, com um corpo imortal. Você sabe, os irmãos sabem que a igreja é o único órgão estabelecido na terra que é indestrutível, porque nós somos a agência de Deus na terra, por intermédio de quem Deus transmite a sua mensagem, por quem Deus envia o seu socorro, por quem Deus envia a sua provisão. É a igreja na terra, que tem o poder e a autoridade dada por Deus de representar o governo e o reino de Deus que é eterno. Nós pertencemos a este povo. Somos mais do que privilegiados. Louvado seja Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 46: as nações se embraveceram, os reinos se moveram,
Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso é maravilhoso. Deus, Ele é grande, irmãos. Deus, às vezes, nos falta o entendimento. Perdemos a noção da grandeza de Deus, do domínio de Deus, do governo absoluto de Deus. E aí nós entristecemos, porque somos tentados a voltar nossa visão e a perder o nosso foco naquilo que nós vimos nesse mundo. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, aleluia, nós podemos nos alegrar. Glória a Deus. Porque tudo o que nós possamos desfrutar, conhecer, ver nessa terra, são apenas coisas passageiras e ilusórias. Mas quando nós fazemos o que o salmista diz, quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo que de Deus vem o meu socorro. Meu socorro não está nos montes. Os montes representam os gigantes da vida. Mas além dos montes está um que é o nosso socorro. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. De onde vem o seu socorro? Na sombra do Onipotente descansará. Pois podemos descansar na sombra do Altíssimo, na sombra do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. Salmo 145, versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Todos os profetas, todos os homens de Deus tiveram essa revelação gloriosa de Deus, para que eles não ficassem confundidos, alarmados, abismados, quando eles vissem o perigo, as ameaças, as afrontas e perseguições. Deus mostrou a eles o seu reino. Deus mostrou a eles o seu governo. Deus mostrou a eles o seu domínio sobre todas as nações e por todas as gerações. Me lembrei aqui agora de quando o Senhor Jesus foi crucificado, entre dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um daqueles malfeitores olha para Jesus e contempla nele algo tremendo, que poucas pessoas conseguem contemplar. Está escrito, ele diz assim a Jesus: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que visão tremenda que aquele homem, aquele pecador arrependido teve naquele último momento da sua vida. Ele olha para Jesus crucificado, totalmente desfigurado, com o corpo totalmente desfalecendo, amortecido. Ele contempla em Jesus a visão de um rei. Ele viu em Jesus, na face de Jesus, escancarada a palavra rei. Por isso ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Outra coisa, ele enxergou que Jesus tem um reino. Embora eu estou te vendo aqui crucificado, imobilizado, sem poder e sem força para sair dessa posição, contudo, eu enxergo que tu és rei. Eu vejo que tu tens um reino. Então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi maravilhosa. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque tu me reconheceu como rei.